Olá, gente bonita, tudo bem? Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Vamos fazer oração para depois ouvirmos a história. Querido Deus, abençoa todos nós e nos dê a fé em Jesus, o perdão dos nossos pecados, nos dê também amor à nossa família e paz para a nossa vida. Amém. Vamos ouvir a história de Judas, um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos de Jesus. Judas Iscariotes. Jesus estava ensinando os discípulos porque os discípulos eram seus alunos. E Jesus sabia que ele iria morrer, iria ressuscitar, depois voltaria para o céu. E alguém devia ficar aqui nesse mundo para continuar a falar de tudo o que aconteceu com Jesus, que ele era mesmo Filho de Deus, o Salvador. E aí Jesus, quando ensinava eles, um certo momento, isso foi na quarta-feira, ele disse para os discípulos: olha, daqui a 2 dias vamos comemorar a festa da Páscoa. Quarta-feira não, era quinta-feira, porque a festa da Páscoa seria no sábado. Então, em 2 dias seria comemorada a festa da Páscoa. E Jesus disse, continuou: e o Filho do Homem vai ser entregue para ser morto. No momento, os discípulos não entendiam essas coisas que Jesus falava de sua morte. Eu não conseguia cair a ficha. E Jesus chamava a ele próprio de Filho do Homem, porque nesse momento, aqui nesse mundo, ele era um humano, mesmo sendo Deus. Tá? E nesses dias, os líderes judeus se reuniram para planejar de que maneira eles iriam prender Jesus e matá-lo, porque eles não suportavam mais os ensinamentos de Jesus e um monte de gente seguindo ele. Eles não acreditavam, para eles não entrava na cabeça que Jesus era de fato, de verdade, o Filho de Deus. Para eles, Jesus estava mentindo, mesmo vendo os milagres que Jesus fazia, mesmo escutando Jesus falar com autoridade sobre a Bíblia, eles não conseguiam entender. Então, planejavam de que maneira eles poderiam prender Jesus. Não queriam que fosse durante a festa da Páscoa, para não criar tumulto para as pessoas. E também tinha que ser num lugar muito discreto, porque se tivesse muita gente por perto, as pessoas não iam permitir que Jesus fosse preso. E aí eles estavam pensando como fazer. Até que um dos discípulos de Jesus, o Judas Iscariotes, foi lá falar para eles: quanto vocês me pagam se eu entregar Jesus para vocês? Eu sei onde ele costuma ir durante a noite fazer oração, e lá vai ser bem discreto para vocês prenderem ele. Ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai impedir. E então, à noite da quinta-feira, enquanto os discípulos de Jesus estavam fazendo o jantar da Páscoa, que naquele tempo eles lembravam a saída do povo de Israel do Egito. E o Judas saiu durante o jantar. Os outros discípulos pensaram que ele ia fazer alguma compra, alguma coisa que estivesse faltando para o jantar, porque o próprio Jesus disse: Judas, vai fazer o que tu tem para fazer. E o Judas não se flagrou que Jesus sabia que ele ia lá no sacerdote dizer: ó, Jesus daqui a pouco vai lá no jardim do Getsemane fazer oração. E foi o que aconteceu. Jesus saiu do jantar, foi no Monte das Oliveiras, num lugar chamado Getsemane, e lá o Judas combinou com os guardas, com os soldados,
que ele iria dar um beijo em Jesus para que eles pudessem prender. E assim que chegaram lá, Judas foi lá para Jesus: salve, mestre! E deu um beijo em Jesus, e os soldados prenderam, amarraram Jesus. Os outros discípulos sumiram, ficaram de longe olhando o que iria acontecer. Só que o Judas, já com o dinheiro na mão que ele tinha recebido, 30 moedas de prata, era o valor assim normal de um mês de trabalho daquela época. Um salário razoável. E aí o Judas ficou acompanhando. Jesus estava sendo preso, estava sendo levado para os líderes judeus, depois foi levado para Pilatos. O Judas ficou em pânico, a coisa ficou séria mesmo, vão matar Jesus de verdade? O que foi que eu fiz? Eu traí o meu mestre. E aí ele pensou: vou devolver esse dinheiro aqui, esse dinheiro é sujo, tem marca de sangue. Foi lá nos sacerdotes: olha aqui, eu não quero mais, me arrependi do que eu fiz. E eles disseram: não, esse dinheiro nós não queremos aqui para a oferta da igreja, é dinheiro sujo de sangue, custou o sangue de uma pessoa. E aí o Judas não queria ficar com aquilo, ficou em pânico, apavorado. Ele jogou o dinheiro lá dentro do templo. E o que o Judas fez? O Judas saiu dali e se suicidou. O Judas se matou. Ele estava profundamente arrependido, mas ele não conseguiu entender que até pelo seu pecado Jesus podia perdoá-lo. Ele não conseguiu entender isso. Ele sentiu remorso, um arrependimento sem o consolo do perdão. E isso que ele ficou 3 anos pertinho de Jesus, ouvindo Jesus perdoar os pecadores. E aí os sacerdotes pegaram aquele dinheiro e disseram: não, esse dinheiro não pode ficar aqui no templo ser oferta para Deus. E eles acabaram então comprando o terreno onde o Judas tinha se suicidado, e ali virou um cemitério para pessoas estrangeiras que morriam ali em Jerusalém. História muito triste, né? Olha só, Jesus escolheu os 12 apóstolos, daqueles que seguiam, dos milhares que seguiam Jesus, que acreditaram que ele era o Filho de Deus. O Judas era um deles. Jesus escolheu o Judas para ser o seu discípulo. E o Judas era responsável pelo dinheiro que os discípulos ganhavam quando viajavam para comprar comida ou alguma roupa, já que eles não levavam nada junto, nem uma sacolinha, nem um calçado a mais. E o Judas é que cuidava, só que o Judas pegava dinheiro para ele, da sacolinha que era de todos os discípulos de Jesus também. Mas se Jesus sabia isso, por que ele escolheu Judas? A gente não sabe. Mas talvez Jesus pensasse que, por causa de ficar juntinho com Jesus, o Judas iria mudar a sua vida, iria se arrepender. Talvez foi uma chance para o Judas que o Jesus estava dando, né? Porque ele amava o Judas, sim. E aí, o Judas foi o traidor. Ele não foi fiel a Jesus. Ele preferiu o dinheiro, ele foi ganancioso, em vez de ser leal, fiel ao seu amigo Jesus. Vamos entender que era preciso acontecer tudo isso para cumprir o plano da salvação. Mas pena de quem foi responsável por isso acontecer. Foi castigado por Deus, inclusive o Judas. Vamos então ficar fiéis, ser amigos de Jesus sempre,
amá-lo, respeitá-lo, obedecer os seus ensinamentos, com o nosso jeito de viver, fazendo bem para os outros, lendo a Bíblia, fazendo oração. Tchauzinho, queridos!